Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. É claro que está na fase final de preparação para pegar o Juventude nesse domingo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, a bola vai rolar para o rubro-negro carioca. Confesso para vocês que eu estou morrendo de saudade de ver o Flamengo jogar, até porque uma boa equipe dá gosto de assistir ao Flamengo jogar, mas para esse duelo o técnico Felipe Luiz terá que fazer algumas mudanças no time titular e já a gente vai contar para vocês quais mudanças são essas, qual é o provável time titular. Tem também, é verdade que o Flamengo fez um investimento de $1 milhão em máquina para jogadores, a gente vai contar para vocês, e tem também atualização sobre Bruno Henrique, ele pode jogar ou não, como é que está a situação de momento do Bruno Henrique. O que eu vou dar um spoilerzinho para vocês aqui é que estão querendo estender a punição dele para partidas internacionais, ou seja, o jogador também teria que cumprir na Libertadores. Mas será que vai adiante? Calma, a gente vai contar isso tudo para vocês no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua ajudinha, não deixe de hypar o vídeo também, porque isso é importante. Galera, eu não sei vocês, mas eu estava preocupado com essa data FIFA, porque vocês sabem, como diz um seguidor aqui, que eu não lembro o nome dele, mas que comentou numa live minha, crise o Flamengo faz em casa. Eu estava com receio de como seria essa pausa do Flamengo durante a data FIFA. E ainda bem o Flamengo superou sem nenhuma crise criada. O clima no Flamengo está maravilhoso, dentro e fora do clube. Então, ainda bem, passou a data FIFA sem nenhuma crise, muito pelo contrário, no domingo o Flamengo joga contra o Juventude. Mas antes de entrar no assunto, eu quero falar algo aqui que eu estou vendo um silêncio danado da imprensa. É sobre a data FIFA, inclusive, envolvendo o atacante Caio Jorge do Cruzeiro. Esse jogador precisa ser estudado, gente. O jogador atuou, vamos lá, vou pegar a data aqui, no dia 4 de setembro, pela Seleção Brasileira contra o Chile, 3-0. E aí ele foi cortado da Seleção Brasileira, após sentir dores musculares, fizeram exame, constataram uma lesão. O próprio jogador disse que foi uma lesão de grau 2. Ele entrou em campo no dia 4 de setembro e voltou a disputar uma partida no dia 11, ontem, quando ele foi decisivo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, fazendo 2 gols, inclusive. Como um jogador sofre uma lesão de grau 2 e volta a campo 7 dias depois? De verdade, eu nunca vi isso. Eu acompanho futebol, eu nunca vi. Eu não estou duvidando do jogador, não estou duvidando que o jogador não tenha sofrido uma lesão, mas me chama muito a atenção de verdade. Cara, o cara se recuperou em uma semana de uma lesão grau 2, gente. E eu acho que esse caso deve servir de exemplo para os departamentos médicos de outros clubes aprenderem como se trata uma lesão como essa. Óbvio, cada jogador reage de uma maneira, de repente a forma como eles fizeram, mas lesão de grau 2 em uma semana, pô, enfim, para mim, eu nunca tinha visto isso, é a primeira vez. E sobre algo que eu nunca tinha visto, a partida do Fabrício Bruno também, é um jogador que precisa ser estudado. O cara jogou na altitude, vem de uma sequência absurda, jogando muita bola e não sentiu nada. É incrível. Fabrício Bruno, inclusive, já passou aqui pelo Flamengo. Mas vamos falar de Flamengo agora, porque o jornal o Globo, o colunista Lauro Jardim soltou. O Flamengo investe $1 milhão, que dá um pouco mais de R$5 milhões, em máquina para jogadores. Os equipamentos são da marca Kaiser e já chegaram ao Ninho do Urubu. São específicos para treinos com maior precisão em potência, aceleração e força. O Flamengo é o primeiro clube da América Latina a usar essas máquinas iguais às que são usadas pelo Real Madrid. E aí eu procurei o Flamengo para ver se procedia e me falaram, notícia velha, Vene, divulgada pela Flamengo TV em março. Só que o equipamento só chegou agora e custou R$1 milhão e não $1 milhão. Então fica aí a informação para vocês. Falando agora de campo e bola, galera, por quê? Vamos lá, a novidade de hoje foi o Gonzalo Plata, que retornou só nessa sexta-feira. Ele pediu mais um dia para ficar com a família, para curtir a família durante essa data FIFA. O Flamengo concedeu, se representou nessa sexta-feira. Varela e Jorginho fizeram trabalhos à parte no campo,
não participaram da atividade com os demais jogadores. Alexandro avançou na recuperação da lesão que ele sofreu na panturrilha esquerda, mas está sendo preparado para o jogo contra os Estudiantes na quinta-feira. Então, Varela e Jorginho dificilmente começarão o jogo, isso se eles forem relacionados para pegar o Juventude lá no Alfredo Jaconi, local que o Flamengo não vence o Juventude desde 97, ou seja, é um tabu para o Felipe Luiz quebrar, mais um na verdade, né? Então, lembrando, Léo Ortiz está suspenso, ele não pode entrar em campo. Então a provável escalação do Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Vinha, De La Cruz, Saul, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Eu gostei demais do De La Cruz com o Saul no jogo contra o Grêmio, estava lá no Maracanã, vi de perto. Óbvio que o tempo que ele ficou em campo ele foi bem, porque ele não consegue performar durante 90 minutos, ele ficou cerca ali de 65 minutos em campo. E o Saul, repito, gente, é um baita jogador, ele vai deitar e rolar no futebol brasileiro. Mas esse time aqui, apesar de muitos desfalques, tem condições totais de vencer o Juventude lá, e eu acho que chegou o momento do Flamengo quebrar esse tabu, e enfim a gente parar de falar, o Flamengo não vence lá desde 97, todo ano é isso, desde 97, acho que agora chegou o momento. E para finalizar nosso vídeo, galera, sobre Bruno Henrique, pena de Bruno Henrique pode ser expandida, mas atacante deve jogar Libertadores, notícia do GE aqui. O acordo no caso de Bruno Henrique no STJD prevê o envio de um ofício à CBF para que a suspensão de 12 jogos do atacante seja expandida para partidas internacionais. A sugestão partiu da Procuradoria do Tribunal. No entanto, o ofício só será enviado à CBF após o fim do julgamento em segunda instância, que ainda não foi marcado. Por esse motivo, o atacante deve estar disponível para o confronto da próxima semana com o Estudiantes pela Libertadores na quinta-feira, mesmo que o efeito suspensivo não seja concedido. Se o efeito suspensivo não for concedido, ele vai cumprir no Campeonato Brasileiro normalmente. Nesse momento, sexta-feira, 17 horas e 32 minutos, Bruno Henrique está suspenso, porque até agora o efeito suspensivo não foi concedido ao Flamengo, mas é aguardar. O jogador está treinando normalmente, se o efeito suspensivo for cedido ao Flamengo, ele vai ser relacionado e fica à disposição normalmente. O Flamengo recorreu da decisão ao pleno do STJD, o que torna o processo mais longo. Gente, isso ainda vai demorar, mas repito, nesse momento, o Bruno Henrique está suspenso e não pode entrar em campo com a camisa do Flamengo. Mas tem a boa notícia, se ele não entrar em campo, já é um jogo que ele cumpriu. E aí serão 11 jogos pela frente a cumprir. Isso vai demorar pra caramba, vai dar pano pra manga, e eu aqui estarei trazendo todas essas informações para vocês. Valeu, galera! Tamo junto! Salve, nação rubro-negra! Para mostrar ao Flamengo a paixão sem fim, eu deixo você com a última notícia aqui no Alerta Flamengo Oficial. Porque o Flamengo não se explica, ele se sente. Muita gente sonhava com a volta do Coringa, mas a verdade é que não vai rolar. O Flamengo não tem nenhum movimento para repatriar Gerson, e a relação com o Zenit não ajuda em nada. Ele até estaria arrependido lá na Rússia, mas por enquanto, nada de retorno ao Mengão. E aí, nação, você gostaria de ver o Gerson de volta ao comando sagrado? Comenta aqui embaixo e deixa a sua opinião. Se inscreva e ativa o sininho, porque aqui a resenha e a notícia chegam primeiro para a torcida mais apaixonada do Brasil. Valeu!